Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu compartilhar a seguinte situação. Aconteceu comigo esses tempos aí na casa de um estudante que eu fui atender, mas eu sei que não é só lá que acontece, óbvio que não, e até por isso que eu tô compartilhando com vocês. Eu auxilio lá, eu oriento como coach educacional 2 irmãos, um menino e uma menina. E eu já tinha feito a sessão de estudos com o menino, e depois ele já tinha se programado para jogar videogame, sempre que ele acaba a sessão de estudos ele vai jogar videogame depois. E quando eu fui atender a irmã dele, por alguma razão eles começaram a discutir. Acho que um não achava onde estava o estojo que tinha deixado em tal lugar, alguma coisa assim, já não me lembro exatamente o que era, né? E aí esse irmão, que é um pouquinho mais velho do que a menina, mas os dois são crianças ainda, ele se irritou tanto e naquele surto de raiva, assim, de emoção, que especialmente criança tem, né? Ele bateu na irmã. Bateu sem força, sem machucar, mas claro que ela já começou a chorar e já chamou a mãe. E aí a mãe, desesperada, vendo aquela cena, o que a mãe falou? Você não vai jogar videogame, você bateu na tua irmã, você não tem mais direito a jogar videogame, ponto. E essa é a situação que eu quero compartilhar com vocês. Isso é muito comum, né? Talvez você até vivencie isso aí no teu dia a dia, na tua casa, já tenha experimentado, passado por uma situação dessas, ou visualizado alguém assim também, porque isso justamente é muito corriqueiro. A questão é que, talvez, bem por ser tão corriqueiro, a gente não esteja sensível para enxergar o que tem de errado nisso. Claro que o bater é errado e isso é uma das coisas que eu vou falar também. Mas a forma como a gente conduz, a partir do momento que uma criança bate, que teve esse acesso de raiva, ou que fez alguma coisa errada, ou teve um mau comportamento, a partir disso, como a gente conecta com outra coisa que não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. Porque você bateu na sua irmã, então você não vai jogar videogame. Isso não tem nem associação na cabeça da criança. O que aconteceu com esse menino depois disso? Depois que a mãe falou que não tinha videogame, aí que piorou a situação, né? Aí ele começou a chorar mais e se jogou no chão e teve um episódio de raiva, que é normal e esperado das crianças também. Mas por quê? Porque a gente não para pensar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver, nada. Não é porque ele bateu na irmã que ele não vai jogar videogame. A questão não é essa. Ou seja, então o oposto seria verdadeiro? Se eu não bater na minha irmã, eu posso jogar videogame. Então quer dizer que eu, a partir de hoje, vou me comportar e não vou bater mais na minha irmã só porque eu sei que se eu fizer isso, eu tenho videogame. Então eu faço alguma coisa porque eu estou esperando uma recompensa que é externa a mim. A gente já falou sobre isso até no Instagram, a questão do locus interno, locus de controle interno e locus de controle externo. E a partir do momento que eu coloco uma situação de fora determinando esse comportamento da criança, ela não entende o motivo real do porquê que ela não pode bater. Olha, você bateu na sua irmã, aqui em casa a gente não tem o costume de bater, o que você fez está errado, conversa de qualquer outra forma, acolhe a criança antes naquele momento de explosão, tanto a irmã quanto o irmão, depois de cabeça fria, especialmente você, mãe, pai, né? Aí vai conversar com a criança, mas não tire uma coisa que não tem correlação nenhuma. Veja, isso é tão, às vezes até é difícil de explicar e fica meio abstrato, porque é tão normal na nossa sociedade, no nosso dia a dia, a gente ser recompensado ou punido por alguma coisa externa e por conta disso que a gente tem ou não tem determinado comportamento. Por exemplo, aqui em Curitiba tem bastante, acho que em todas as cidades do Brasil, né? Radar de velocidade nas ruas para o carro ir a 60 por hora, no máximo. Bom, muitas pessoas, e eu vou me incluir nisso, né? Então não vou falar só de vocês, eu também estou no meio disso. Passam a 60 só na hora do radar. Para quê? Para não ser multado. Então eu internalizei que eu preciso andar a 60 por hora na cidade toda? Não. Eu ando a 60 na hora que eu passo em um radar de velocidade porque eu não quero ser multada. E aí, para eu não ter essa punição de fora, aí sim eu tenho bom comportamento. E é tão corriqueiro isso acontecer com a gente que a gente só repete esse mesmo padrão com as crianças, mas é errado. Entende que o videogame não tem correlação nenhuma com bater na criança, porque se for isso, significa que na teoria ele não está aprendendo por que ele não pode bater naquela irmã, por que aquela família não usa violência, por que isso não está correto, por que eles discutiram e vai investigando por quê. Mas quando ele entender de fato, aí você sabe que ele internalizou o motivo dele não poder bater na irmã.
Uma coisa é essa, outra coisa que não tem nada a ver é o videogame, é que a gente já vai para aquela coisa do merecimento, né? Não é possível, ele não merece jogar videogame depois disso. Mas aí que a criança ela vai se revoltar mais ainda, né? E explodir em questão de sentimento, de raiva, de emoção, porque aí ela não entende mesmo, como assim? Já tá tudo ruim, já briguei com a minha irmã e eu ainda vou ficar sem videogame. Não existe essa correlação. Então, a partir de agora, se isso fez sentido para você, começa a monitorar os comportamentos que você tem aí na tua casa, com os teus filhos, com as crianças com quem você convive. E não faz sentido a gente começar a ser sensível para enxergar dessa outra forma